Oi pessoal, aqui é a Thay do canal Storytime, enquanto meu feijão tá no fogo, não sei se vocês conseguem ouvir. Queria compartilhar com vocês algumas opiniões, algumas sensações de algumas notícias que estão saindo, né? Sobre a STF, sobre um monte de coisa. O pessoal falando, porque o ministro que tem um resort, que tem não sei o que tem um cassino, que tem isso, que tem aquilo, que usa o irmão, que usa o irmão, a cunhada de laranja. E eu não sei, gente, eu terminei recentemente uma pós em gestão pública e muito do conteúdo já era coisa assim que eu já tinha visto na graduação, né? Minha primeira formação é administração, ou através de estudos para concurso, né? Eu sou concursada, eu sou servidora pública, né? E, bom, ainda continuo estudando para concurso, eu sou uma pessoa muito favorável a órgãos públicos. A gente precisa, né, por diversos motivos. A gente tem escola pública, a gente tem o SUS, a gente tem um monte de coisa, mas de fato, assim, o que a gente vê é uma farra com dinheiro público, é um serviço público bem deficiente, que falta muita coisa, e justamente por conta da corrupção, né? A gente é um país em que sai ano, vem ano, a gente tá sempre vendo notícias de corrupção e não é pouco dinheiro. A gente vê de milhões que foram desviados, de milhões que sumiram, de emendas parlamentares que chegam na casa dos bilhões, e é uma coisa que a gente fica sem entender, né? Ou quer dizer, a gente entende, a gente tem aquela desconfiança do que está acontecendo, mas eu acho que a gente chega num ponto que assim, o que a gente vai fazer? A gente vai se manifestar nas ruas? Isso vai resolver? Porque a sensação que a gente tem é de um sistema público que está completamente assim, é como se fosse uma doença. E essa doença já se alastrou pelos diversos órgãos que tem. Então, quer dizer, você tá dentro ali do sistema, até quem julga é justamente quem está envolvido. De verdade, eu lembro de ler nessa pós, né, muitas daquelas coisas assim, os princípios da administração pública, princípio da legalidade, princípio disso, daquilo, sobre ética, sobre o cuidado com o dinheiro público, até uma questão assim, dependendo do cargo, né, de você só poder assumir se você tiver uma reputação, você ter um histórico ali de carreira, né, ilibada, que a gente fala, né, um histórico de carreira que você não ficou envolvido com nada assim de errado, sabe? Você tem ética, você tem moral, as pessoas com quem você trabalha sabem do seu histórico, enfim. E é uma sensação de, tipo assim, eu tô lendo uma piada. Isso funciona? Funciona talvez, mas para cargos baixos, né? Quem tá lá em cima, gente, é como se assim, é como se o Código Penal, o Código Civil, a própria Constituição Federal, é como se nada disso existisse para quem tá lá em cima. Então é uma sensação muito de injustiça, sabe? Porque se a gente, as pessoas normais, né, os trouxa que trabalha, né, para sustentar toda essa máquina, se a gente faz alguma coisa errada, a gente vai ser julgado e com rigor pela justiça. Mas a partir do momento em que você tem contatos em Brasília, a partir do momento que você tem ali, né, uma filiação política, seja lá o que for, gente, aí pra você, a lei é outra, sabe? Você faz e desfaz do que você quiser. E a gente vê, assim, o quanto que o Brasil arrecada de impostos todo mês, todo ano. E é absurdo, gente. É muito imposto para um serviço assim que não chega da forma como deveria, sabe? E quando eu falo esse tipo de coisa, as pessoas ficam, então você é a favor de privatizar? Não, gente, eu não sou a favor de privatizar e de sair fazendo concessão. Porque uma empresa privada, ela visa lucro. Ela não está preocupada com o bem-estar da sociedade, das pessoas. Está preocupada com o dinheiro no bolso. E dependendo do órgão que ela assume, né, da função ali que pega, a única forma de você conseguir ter lucro é reduzir custo. Você reduz custo, você reduz a qualidade. Né? Inclusive aqui em São Paulo a gente tem muito das creches conveniadas, né? Muita coisa que foi concedida, enfim, né, para iniciativa privada. Até na alimentação das crianças, gente, eles regulam. Quantos pais aí não falam, né, que, poxa, antes o meu filho ia pra creche e comia, repetia, não sei o que, agora parece que toda vez falta. Gente, vocês que são estudantes, vocês já sentiram isso nos últimos anos? Que parece que falta comida? Mas, gente, o dinheiro continua indo, sabe? E aquela coisa também que a gente fala, né, que essas empresas, quando elas têm lucro,
o lucro é delas. Mas quando elas têm prejuízo, aí o prejuízo é de todo mundo. Você vê aqui nas linhas de trem e metrô que foram concedidas, né, que durante a pandemia tiveram prejuízo, porque tava, né, as pessoas estavam em casa, não estavam saindo, não estavam usando transporte. Aí o prejuízo bilionário delas vira nosso. Aí o governador vai, pega o dinheiro público e dá ali pra eles. Então, pra mim, não resolve esse negócio de, vou conceder, vou privatizar. Acaba que eles dão de bandeja o serviço público na mão dos próprios colegas, dos próprios amigos, né? A gente tem casos aqui em São Paulo do próprio secretário de educação, que as empresas dele, dos compadres dele, que estão invadindo as escolas com essas plataformas digitais, né? Então, assim, é uma coisa que é tão escancarada, aí vai denúncia pro Ministério Público, vai denúncia aqui e ali, parece que essas denúncias são apagadas, gente, elas somem, porque nada acontece, sabe? Nada acontece e você ainda que tenta denunciar, que tenta fazer alguma coisa, você é que vai ser exposto, né? E aí como é que fica? A gente, né, eu, por exemplo, sou a favor do serviço público, mas do jeito que tá também, gente, é um absurdo, cara. É um absurdo, assim. A gente sempre fala, né? Parece que tudo tudo tem uma maracutaia por trás, sabe? Os produtos que são comprados, o pessoal fala, né, na área de saúde, por exemplo, as próprias agulhas para dar injeção e tudo mais, que vem com preços superfaturados, né? São preços mais altos na nota, mas que não deveria ser tudo isso, né? Tipo, deveria ser menor o custo, mas é por quê? Porque alguém tá ganhando em cima disso, entendeu? Então é uma sensação muito assim de que a gente é muito trouxa, cara. A gente é uns trouxas que sustentam um sistema que tá valido. E aí você vai olhar no noticiário o ministro que tá envolvido, que tem foto, que tem vídeo, ele diz, não vou abrir mão do caso, vou continuar fazendo o que eu quiser. E aí de você, réis mortal, de citar nomes e de ficar aí falando, hein, que é capaz de você ainda ser processado. Porque assim, gente, a gente tem aquela suspeita de que são criminosos, mas eles têm a justiça do lado deles, gente. Eles têm a polícia do lado deles, eles têm tudo do lado deles. Então eles continuam com essa farra de dinheiro. E é incrível, gente, não é só o salário que eles têm, né, que são altíssimos, mas são as regalias, auxílio disso, auxílio daquilo, e não sei o que, não sei o que lá. Enquanto isso, perdoando dívidas bilionárias de grandes empresas. E o que sobra pra gente, né? A gente tá numa situação assim que o preço de tudo subindo. A alimentação, gente, que deveria ser o básico, sabe? Se a gente não apertar direito os cintos, chega no final do mês, tá faltando coisa, sabe? E não sei, gente, é uma sensação muito assim, sabe? É muito triste. E como eu falei, né, parece uma doença que se alastra ali dentro, mas essa doença ela já existe há muito tempo. A gente pensar o Brasil, né, como uma sociedade, o Brasil, ele vem de a gente tem uma história de violência, de muito estupro, de muita morte, de muita tortura, de tudo, né? Você olha, por exemplo, a própria história dos coronéis ali, né? Que governam do jeito que eles quiserem. O Brasil é patrimonialista, né? Você confunde o que é um bem público do que é privado, porque a pessoa ela se apossa da máquina pública como se fosse uma coisa dela. Usa os recursos, usa o dinheiro, usa a influência como se fosse uma coisa pra si, sabe? E isso não é uma coisa que vem de agora, gente, no Brasil. O Brasil é um país que vem, né, a gente fala, o Brasil colônia, a gente veio de... Gente, nós somos o último país, assim, que aboliu a escravidão, sabe? E a gente simplesmente finge que nada disso... Sabe? Muita gente, sabe? Isso é passado, isso já aconteceu. E a gente vê até hoje, até os dias de hoje, as feridas que isso deixa, sabe? E eu não consigo, gente, eu olho pra toda essa situação, eu não consigo ver uma solução. É realmente uma sensação, assim, de impunidade mesmo, de tipo assim... Às vezes dá até uma sensação de que a gente vive numa espécie de monarquia, sabe? Por mais que tenha eleições e tudo mais, mas parece uma sensação assim de tipo, são sempre os mesmos que estão ali, às vezes eles trocam assim a roda, mas é um mecanismo assim que já tá tão podre. Eles mandam e desmandam, gente.
E aí da gente se a gente não der os tributos que eles querem, né? Que são os impostos. E de novo, gente, não estou querendo criticar o serviço público. Eu acho sim que é necessário, através dos impostos, esses impostos serem revertidos, porque a gente precisa pagar médico, precisa pagar professor, precisa pagar tudo isso. Só que é muito descarado, gente. A gente paga imposto na hora de comprar, a gente paga imposto na hora de vender, a gente paga imposto na hora de usar, a gente paga imposto na hora de fabricar. É tanto imposto, cara, que assim, não faz sentido. A gente devia ter uma segurança, uma qualidade de vida nível Suíça, sabe? Nível, assim, país de primeiro mundo, com tanto que a gente arrecada de dinheiro, só que não é a realidade que a gente vê, né? Então, assim, não sei, gente, eu tento, eu juro pra vocês, é uma coisa que fica me consumindo, isso me incomoda muito, 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 muito. Eu tento não ligar pra isso, sabe? Porque, assim, eu, por exemplo, né, acompanhando essas manifestações ao longo dos últimos anos, né, da última década, e a gente até fala, nós estamos mortos, gente, assim como população, os caras estão cagando na nossa boca e a gente não tá fazendo nada. Mas assim, o que a gente vai fazer? Vão lá na Paulista, subir uma bandeira e protestar? Será que isso dá certo? Não sei se tá funcionando não, gente. É entender que, assim, eles têm um poder que a gente não tem. Simples assim. E a gente sabe disso. Eu acho que é por isso que talvez a gente... Não é que a gente se acomodou, mas é que a gente sabe que a gente já foi pra rua, sabe? Lembra dos Black Bloc lá, que saía quebrando tudo? O que isso resolveu, gente? Eu tava lá naquela manifestação por causa dos 25 centavos que a gente falava. Não, é por causa dos 25 centavos, mas no final das contas, parece que tudo só piorou. O preço do transporte subiu muito mais do que 25 centavos. A saúde piorou, isso aqui piorou, aquilo, outro e tal. Então, assim... Ai, gente. Alguém diz uma coisa boa aí, porque a verdade é a vontade de subir bandeira branca e falar, desisto, tá bom, pega aí o dinheiro pra você e só deixa a gente em paz. Que, olha, tá difícil.